Olá, amados, sejam muito bem-vindos ao Ative Seu DNA Podcast Valnice Milhomens. Aqui nós fornecemos estratégias e ferramentas para enriquecer seu espírito, sua alma e o seu corpo. E nós estamos aí na nossa série de esgotamento emocional. E o nosso episódio de hoje é a fé como um antídoto para o esgotamento mental e emocional. Então vamos aí falar, já falamos bastante, sobre a história de Elias, já falamos muito sobre como você identificar, se você está sofrendo um esgotamento, se você aí que está em casa anda muito cansado, está se sentindo muito cansado, já acorda cansado. Então atenção, que pode ser um dos sinais de esgotamento, não está dormindo direito. Então para a gente realmente fazer uma investigação sobre isso e como você pode lidar com isso. E hoje, o episódio, nós vamos falar como que a fé pode ser um antídoto para combater esse esgotamento mental e emocional. Que maravilha! A fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. São textos da palavra, mas vamos começar. Eu vou trazer um pensamento de Vicente Lim sobre uma definiçãozinha de saúde mental e saúde emocional. Ele diz: a saúde mental é definida como um estado de bem-estar. Quando a gente fala de saúde física, fala de completo bem-estar físico. A mesma coisa, mental, bem-estar, no qual a pessoa percebe as suas próprias capacidades, pode lidar com o estresse normal da vida, trabalhar de forma produtiva e pode fazer contribuições significativas para a sua comunidade. Você está de bem com a vida. Então, e o bem-estar emocional? O bem-estar emocional está relacionado com a nossa capacidade de gerir e lidar com nossas emoções. A saúde emocional se manifesta quando eu consigo administrar bem as minhas emoções, incluindo aquelas que podem ser difíceis ou dolorosas. Tanto a saúde mental quanto o bem-estar emocional são vitais para o bem-estar geral da nossa vida. Agora, temos grandes avanços na sociedade de contribuições para tratamentos da mente, da saúde física, mas não foram suficientes. E muitas vezes não são suficientes aquilo que a ciência nos traz de avanço para tratar de transtornos emocionais. E temos aí os psicólogos, os psiquiatras, mas nem sempre se consegue uma vitória 100%. Aí surge a pergunta: o que mais pode se fazer? É aí onde nós entramos com a fé. Onde entramos com a fé cristã, porque embora a medicação, embora a psicoterapia, embora o aconselhamento, tudo isso que existe possa ajudar, existe uma outra solução, que eu diria a suprema das soluções, porque todos os problemas emocionais, mentais, têm no fundo uma origem espiritual. Porque somos essencialmente um espírito. Nosso verdadeiro eu é nosso espírito. Por isso nós sempre usamos a expressão eu sou espírito. Eu sou, isso é o que eu sou. Sou um ser espiritual que viverá para sempre. E eu tenho que decidir onde vou viver a eternidade. Possuo uma alma, que é o meu poder de pensar, de sentir e decidir. E habito em um corpo. Então, há aqui uma tríplice esfera no nosso ser. E nós temos que entender, se eu sou um espírito, quando eu começo do espírito, eu vou ser bem-sucedido no tratamento da alma e do próprio corpo. Correto? Então, os estudos já hoje, aí já vamos para a ciência,
mostram que a fé desempenha um papel importante na superação dos desafios, na saúde mental, como depressão, como esgotamento, tudo isso. E a própria ciência já vem estudando isso para chegar à conclusão de que aqueles que têm fé conseguem superar melhor. Então é muito importante entender. E quais os benefícios da fé? Vamos ler aqui um texto no Salmo 139. Eu vou ler na versão transformadora. Davi escreveu: Tu formaste o meu interior e teceste no ventre da minha mãe. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Agora imagine, você é criação de Deus. Eu sou criação de Deus. E todos os momentos da minha existência, o dia de hoje, Deus registrou no seu livro. Na sua onisciência, ele sabia o que eu viveria. Não quer dizer que tudo que me ocorre é o que Deus planejou, mas Deus sabia, por causa da sua presciência. Então, o conhecimento. E é interessante o que Paulo escreve aos Efésios 2:10, somos feitura sua, criados em Jesus Cristo, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão. Em outras palavras, eu sou uma criação divina. Fui criado em Cristo. Deus me preparou para que eu fosse um canal de bênção aqui na terra. Então, o conhecimento de que Deus nos criou, de que somos feitura dele, de que ele nos conhece nos mínimos detalhes, de que ele sonda os nossos corações, isso vai nos ajudar a enfrentar esses esgotamentos, esse cansaço, essa exaustão. A Bíblia está repleta de histórias, e aqui onde entram as histórias de tantos vitoriosos, Elias é um deles, não é? Histórias como de Elias nos oferecem informações preciosas de como vencer pela fé em Deus. Se Elias correu para o monte de Deus, é porque ele cria em Deus. E ele sabia que em Deus ele encontraria uma resposta. Jesus deu alguma atenção, surgiria uma pergunta aqui, aos que sofreram de problemas emocionais. Será? Claro. Jesus curou pessoas que sofriam de muitos problemas emocionais. A sua abordagem à cura não é só uma cura física. A abordagem à oração, a compaixão, restauração de relacionamentos, nos oferece uma fonte de esperança e de segurança. Jesus tinha um coração compassivo e ele mesmo, ao declarar qual era a sua missão, ele disse que eu vim curar corações quebrados, quebrantados, o que mostra a cura. Eu listei aqui 3 coisinhas somente para mostrar onde Jesus foi no uso da fé para superar estes problemas de exaustão. O primeiro deles é a mulher do fluxo de sangue. 18 anos, ela estava sofrendo com uma hemorragia. E Lucas, que era médico, conta a sua história, dizendo que ela havia gasto todos os seus recursos com os médicos. E quando ela começa a exercer a fé, porque ouve falar de Jesus, ela diz, uau, se eu tocar, se eu simplesmente tocar na orla, que o judeu tinha que ter os filactérios ali, representando as leis, eu serei curada. É a fé. A fé desperta em seu coração.
mas ela tinha que vencer alguns obstáculos. O primeiro é que uma pessoa com hemorragia, segundo a lei, ela estava imunda. Todos que tocassem nela ficariam imundos. Então ela tinha que se manter totalmente isolada. Como é que ela ia chegar a Jesus se Jesus andava cercado na multidão? Mas a fé nos leva a romper obstáculos. A fé nos dá uma visão da cura. Ela se via curada. Isso é muito importante. Veja-se hoje liberto desta condição. Veja-se hoje restaurado de todo esse esgotamento. A fé nos leva a isso. Olhe para Jesus. Ele é compassivo. E aqui nesta história você vê como Jesus é tão compassivo e quer curar todas as áreas da sua vida, este cansaço. Só podemos dizer que essa mulher estava fisicamente exausta. Está perdendo sangue. Ela está numa condição física deplorável. Emocionalmente esgotada. Se ela era casada, se ela tinha filhos, não podia ter nenhum contato com eles, nem com os familiares, nem com os amigos, nem com os vizinhos, com ninguém. Então, emocionalmente, ela está sem recursos mentais, até mesmo espirituais. Ela não pode chegar à sinagoga. Ninguém tinha uma Bíblia em casa. Não havia internet, não havia nada. A Bíblia estava lá na sinagoga. Você só ouvia a Bíblia quando estava lá para ouvir que era lida. Então ela não pode ir a um culto. Ela não tem assistência espiritual. Então eu posso dizer que essa mulher do fluxo de sangue chegou ao limite do esgotamento da depressão físico, mental, emocional, espiritual e mesmo familiar. Mas quando ela chega, ela vence o obstáculo, porque ela vai por entre a multidão, não quer que seja descoberta, porque ela pensa, estou tornando todo mundo imundo, né? E quando ela chega, consegue romper todo mundo, toca em Jesus, imediatamente ela é curada. É isso, a fé traz uma cura instantânea. Se você tocar em Jesus, Valnice, como é que eu vou tocar em Jesus? Pela fé. É o braço da fé que se estende e diz, eu creio em ti, eu toco em ti agora, Jesus. E da mesma hora Jesus para a procissão. Jesus está indo para a casa da pessoa mais importante da comunidade, que é o chefe da sinagoga. É a pessoa mais importante, né? Mas ele para a procissão e pergunta, quem me tocou? Por que Jesus faz isso? Porque ele não queria que a mulher saísse curada só no seu físico. Não tinha jeito de ela receber cura nas outras áreas. Aí os discípulos dizem, mas Jesus, que pergunta tua lá, hein? Todo mundo te aperta, todo mundo que fica em cima de ti, eu sei bem o que é isso, né? Quando chega um monte de gente para abraçar você, tocar você, imagina o povo atrás de Jesus, correndo atrás de Jesus. Ele disse, não, olha o dedinho. Alguém me tocou com um propósito. É o toque da fé. É o toque da fé. A mulher ficou tremendo, porque ela disse, ai, ele se tornou imundo. Ela ficou, ai. E ela conta para Jesus. Jesus diz, filha, ai, que coisa mais linda. Eternamente. Essa é a compaixão. Quando eu chego a ele num toque de fé, filha, a tua fé. E aqui a palavra no hebraico, no grego, ela é mais profunda. Aqui você vê, a tua fé te curou. Quando você lê em inglês, made you whole, completo, que tem outra tradução mais significativa, porque o sozo significa salvar, curar, libertar, tornar completo. E essa expressão que Jesus diz é como se assim, filha, a tua fé te tornou completa. Aí Jesus curou fisicamente. Ela sentiu-se curada, foi estancada a hemorragia.
emocionalmente, a alegria lhe volta, porque ela agora pode abraçar os filhos, o marido, ela pode estar em contato com todas as pessoas. Mentalmente ela está curada, liberta, porque ela pode refletir que Jesus realmente me atendeu, que Deus me ama. E ela está curada também na parte espiritual, porque quem está ali? O chefe da sinagoga. Então, está diante da comunidade restaurada para cultuar. Então, aqui está uma história que nos mostra que a fé nos traz cura física, emocional, espiritual, que Jesus veio fazer exatamente isso. Outra é a viúva de Naim. Eu fico pensando, a viúva de Naim, Jesus vai passando, está caminhando, não era para a parada de Jesus, está pela estrada. Aí ele vê uma procissão. Estão levando um caixão. Estão indo para o cemitério. Quem é que está ali? Uma viúva. E vai sepultar quem? Seu único filho. O coração de Jesus se move. Como está a alma daquela mulher? Ela está esgotada. Primeiro, ela já é uma viúva, perdeu o marido. Então já sofreu uma perda muito grande, ela está sozinha. O filho ainda é um ponto de conforto, mas o filho morre. O que sobrou? Como está a alma? Porque são essas experiências do nosso dia a dia que trazem esse esgotamento. E, sobretudo, quando a gente fica pensando, monologando sobre eles, aí vamos nos sentindo mais oprimidos e mais deprimidos. Mas Jesus olha a compaixão de Jesus. Para o cortejo fúnebre e ressuscita e devolve àquela viúva seu filho. O que é que você pode imaginar que aconteceu dentro daquela mulher? Ela creu em Jesus. A fé borbulhou em seu coração. Isso aqui ela não tinha manifestado ainda fé, aqui é a compaixão de Deus. Porque quando você olha para a compaixão de Deus, mesmo que você não tivesse tido fé antes, aí você sabe que Deus ama você, que Deus quer o melhor para você. A fé desabrocha dentro de você. E ali veio o quê? Suas emoções foram curadas, a alegria. Aí vai, como o profeta profetiza, não é, que vai trocar as vestes de luto por vestes de louvor, vai trocar as lágrimas por risos, por expressão de alegria. E pais emocional e fisicamente desgastados, lidando com filhos aflitos, como aquele que tinha o filho que o demônio jogava. Jesus estava lá no monte da transfiguração e os discípulos não conseguem expulsar. Jesus chega e liberta. Aquela mulher que vem correndo atrás de Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus diz, não é lícito jogar o pão dos filhos aos cachorrinhos. E ela diz, minha filha. Então Jesus atende ao coração de um pai, de uma mãe, que chega a ele para buscar socorro. Então vemos sim que Jesus se preocupou com as questões emocionais e trouxe cura. O Salmo 34:18 diz, Yahvé está perto dos que têm o coração quebrantado e salva, sozo, os de espírito abatido. No entanto, espiritualidade e saúde mental tem um relacionamento bidirecional. O que isso significa? A fé de uma pessoa pode impactar a saúde mental, pode impactar a saúde emocional e física. E, ao mesmo tempo, a saúde física e emocional pode impactar a fé. Então, em todos os sentidos, a fé de uma pessoa vai afetar todas as outras áreas da sua vida. E este é o sentido, o propósito de promover uma experiência profunda com Deus que lhe traga a um ponto de reconhecer qual é a sua verdadeira identidade.
de que você foi criado por Deus e a base do seu bem-estar mental pode ajudar você a combater tudo que é negativo na sua vida, a vencer, a tirar os olhos da autocompaixão, que é uma das piores coisas que pode acontecer em nossa alma. Quando mergulhamos na autocompaixão, quando culpamos os outros do estado no qual nos encontramos, quando nos deixamos envolver por impulsos irracionais de raiva, de medo, de descrença. E aqui Deus nos leva a uma experiência de tira os olhos disso tudo, olha para mim. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E é por isso que a fé é apresentada na armadura de proteção como um escudo. Naquele tempo as guerras eram com flechas, e você se protegia com escudo. E eram flechas incendiárias, para incendiar uma cidade, para incendiar uma pessoa. Mas o escudo da fé. Muitas vezes o inimigo está lançando setas com palavras, com visões negativas, de você não consegue, é melhor desistir, de desânimo. Mas a sua fé vai elevar você acima de todas estas coisas, acima dos problemas, acima das desilusões, acima de tudo que possa ocorrer. Você entrará no plano espiritual, que é o plano da fé, e Deus lhe dará esse escudo, sua fé, e com ela você vai apagar cada seta que o inimigo lançar contra a sua mente. Amém, aleluia. Para você utilizar essa fé como um antídoto, nós vamos utilizar aí as disciplinas espirituais que nós já começamos a falar, né? Das disciplinas espirituais que são tão importantes, né? E que precisam ser feitas consistentemente. E a gente vai falar de algumas aqui: da leitura da palavra, da oração, da meditação, do jejum, do estudo, da simplicidade, da solitude, da doação, da confissão, da adoração, da orientação, da celebração. Essas disciplinas espirituais para a gente realmente fortalecer a fé e utilizá-la, né, como um antídoto para combater esse esgotamento, tanto mental quanto o esgotamento emocional. E eu queria que você falasse algumas dessas disciplinas que são essenciais para que a pessoa possa conseguir combater esse esgotamento. A própria expressão disciplina já nos leva a um ponto de perseverança. E você citou aí as 12 disciplinas que Foster escreveu o seu livro, Celebrando, é celebração. Mas sim, vamos destacar. Primeiro é oração. Não é demais falar sobre oração. Tem um hino do cantor cristão, eu amo o hino. Em Jesus, amigo temos, mais chegado que um irmão, e nos leva e nos manda que levemos tudo a Deus em oração. Oh, que paz perdemos sempre, oh, que dor de coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Temos lutas e pesares, e na vida tentações. Não ficamos sem conforto, indo a Cristo em oração. Então nós temos um amigo a quem podemos dirigir, Jesus. E a Bíblia diz que ele experimentou o que nós experimentamos para se tornar um intercessor capaz. Jesus venceu suas lutas com oração. Será que Jesus teve algum cansaço emocional? Físico a gente sabe que teve, mas não vamos chamar de esgotamento, vamos chamar aquele cansaço normal. Mas certamente Jesus, quando esteve no Getsemane, ele tinha passado por um cansaço físico extremo. Não dormiu toda a noite e um cansaço emocional, sim, também. E como é que provamos isso? Quando ele chega e se atira aos pés do Pai e diz: se é possível. Está duro. Ele não disse que quero morrer, como fez Elias, mas ele diz para os discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. E a Bíblia diz que ele passou pelas experiências que passamos. Ele sabia que seria morto.
Ele sabia que ele tinha que levar sobre si os pecados da humanidade. E, evidentemente, o lado humano de Jesus, o lado psicológico de Jesus. A Bíblia diz que ele transpirou sangue, tamanha foi a angústia da sua alma. Mas o que fez ele? Oração. Ele subiu ao monte para orar. Ele se afasta um pouco dos discípulos e se prostra em oração. É ali onde Jesus encontra o conforto e vem os anjos para confortá-lo. E é tão lindo ver que o Cristo que se prostra ali no Getsemane, abatido, levanta-se resoluto e marcha para os seus algozes e diz: a quem vocês procuram? Sou eu, estou aqui. Então mostra o que ele está resoluto. Ele vai enfrentar a dor, ele vai enfrentar a desgraça, as acusações injustas, ele vai enfrentar a própria cruz. Ele vai enfrentar a própria ausência de Deus, porque toma o nosso pecado e o nosso lugar. Onde ele encontrou esse refúgio? Na oração. Na oração. E vemos Jesus, mesmo quando está cansado fisicamente e esgotado emocionalmente, porque você vê Jesus, às vezes, de cima para baixo, por cima para baixo. Houve uma vez que ele disse assim: vamos ao lugar para descansar um pouco, porque estava exausto. Ele cai, ele entra no barco, adormece. Por quê? Porque está cansado fisicamente. Mas aí ele sai para o monte. Para onde? Vamos sair um pouco para se refazer. Porque quando você está dando, quando você trabalha com outros, você mesmo está ali dando. Você está ali, chega alguém buscando a sua experiência, a sua capacidade na área da medicina, mas você está dando, e quando a pessoa chega para tratar de uma área física, mas ela descarrega em cima de você seus problemas emocionais, seus problemas espirituais, e você fica desgastado, precisa de um retiro. O que é que Jesus fazia? Vou orar. Onde anda Jesus? Ninguém sabe. Está lá no monte orando. Para quê? Para se refazer, para se reabastecer. E o que nos impede, muitas vezes, chegar à exaustão, são essas coisas que fazemos preventivamente. Assim como existe a saúde preventiva do corpo, existe a saúde preventiva da alma e do espírito. Não vou esperar chegar a um ponto em que não sei mais lidar com a situação. São esses momentos de oração. Faça disso realmente um pilar na sua vida, uma constância. É uma prática espiritual que vai contribuir para o seu bem-estar mental também. A outra é a meditação nas Escrituras. A oração e a palavra andam sempre de mãos dadas. É uma via de mão dupla. Quando eu oro, eu estou indo a Deus. Quando eu mergulho na palavra, Deus está vindo a mim. Deus e sua palavra se confundem. Quando eu oro, por exemplo, a palavra, eu chego a Deus com a palavra. Tu me guiarás. Tu me guiarás por pastos verdejantes. Não deixarás que a minha alma entre no abismo. Quando você chega, tu és o meu refúgio. Você está pegando a palavra e devolvendo a Deus. Porque essa mão dupla, Deus vem a mim e eu vou a Deus em oração. E quando eu tomo a palavra e começo a meditar nas Escrituras, eu estou diante de uma resposta divina. Então, Bíblia. Por isso é que a gente está aqui recomendando, pegue os versículos, ore os versículos, confesse os versículos, porque você está desenvolvendo disciplinas espirituais que vão proteger sua mente, que vão proteger sua alma e seu próprio espírito. Também, a Bíblia nos ensina a graça do perdão, que é uma das disciplinas, porque muitas vezes as nossas angústias estão relacionadas com mágoas, com feridas emocionais. E então, você pode sim, às vezes estar guardando rancor e tudo, e você pode cultivar o perdão como uma das disciplinas espirituais. Já se descobriu
Aí lá entrou a ciência. Eu disse, finalmente a ciência chegou aqui. Eu já escrevi sobre o poder do perdão, ó, de personalidades restauradas, há mais de uma década. Mas descobriu-se que o perdão é a base de muitas intervenções terapêuticas bem-sucedidas, enquanto a falta de perdão, ela pode levar à depressão, à raiva e à amargura, a tudo isso. Então, pelo menos aqui, deixamos aqui essas 3 dicasinhas. Ore, medite na palavra e perdoe. Perdoa os que me ofendem. Quando Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensina assim, como nós perdoamos aos nossos devedores. Uau! Eu estou pedindo que Deus me perdoe. Mas em que dimensão? Eu vou perdoar os que me ofendem, como Deus me perdoa a mim. Então, cultivar. Não, tem as outras disciplinas, mas estas aqui, para refletir nesta hora, são muito importantes na nossa vida. Amém, aleluia, que maravilha. Para registrar isso realmente na mente, a gente não consegue ficar com a mente vazia. Então, se você por aí tá em casa monologando, né, com pensamentos repetitivos aí na sua mente, né, pensamentos repetitivos de depressão, de que você não pode, que você não consegue, de que você é ruim, que você é péssimo, aqueles pensamentos negativos, você só consegue substituir um pensamento negativo se você colocar algo na mente no lugar. Não pode tirar algo. Eu quero tirar algo da minha mente, pronto, deixa a mente vazia. Tudo que não presta vai ocupar, né? Então, você só substitui um pensamento por outra coisa positiva. Então, realmente, a meditação nesses versículos diária é para você realmente substituir esses pensamentos negativos que estão vindo quando você está aí ansioso, né, preocupado com o futuro ou deprimido pensando aí no passado, para trazer realmente as promessas de Deus para sua vida, o que Ele tem para sua vida, para te lembrar quem você é, a sua identidade em Cristo. E realmente isso vai fortalecendo a sua alma, vai fortalecendo a sua mente, vai fortalecendo o seu espírito, e assim você vai fazendo essa substituição, essa troca aí de chip dos seus pensamentos, né? Exatamente. E aqui queremos recomendar uma oração do Salmo 123, uma oração para superar a exaustão mental e emocional. Primeira coisa, a reclamação e os problemas. Ele começa assim, o salmista: Yahvé, escuta minha oração, presta ouvidos às minhas súplicas, responde-me por tua fidelidade e justiça. Não me leves ao teu tribunal para julgamento, pois não há ninguém que seja justo diante de ti. Meus inimigos me perseguiram e me pegaram e transformaram minha vida em pó. Agora estou vivendo na escuridão da sombra da morte. Meu ser interior está em depressão e meu coração está pesado, atordoado pelo desespero. Chegue diante de Deus e apresente os seus problemas. Dê nome aos bois. Não adianta, a gente quer às vezes esconder das pessoas, mas de Deus não pode esconder. Então, abra o coração. Segunda parte nesta oração do salmista, que pode nos ajudar, é lembrar as bênçãos e da necessidade de Deus. Aí continua: lembro-me dos dias antigos, medito em todas as tuas obras, reflito sobre a obra das tuas mãos. Estendi minhas mãos para ti, minha alma anseia por ti como uma terra sedenta. Lembra-me dos gloriosos milagres de tempos passados e muitas vezes penso em todas as maravilhas do passado. Agora estou estendendo a mão para ti, com sede de ti, como o chão seco e rachado tem sede da chuva. Quando a gente está assim abatido, a primeira coisa é esquecer o que Deus já fez. Então aqui a parte da oração é lembrar o que Deus já fez. O Deus que me conduziu no passado me conduzirá hoje. Ele manifestará outra vez. Então eu tenho sede de ti, como a terra seca tem sede da chuva. E aí, um pedido de ajuda. E no pedido de ajuda ele diz: Senhor, vem rápido, responde-me, pois minha depressão se aprofunda e estou prestes a desistir. Não me deixes agora, ou eu morrerei.
Deixa que o amanhecer me traga a revelação do teu amor terno e infalível. Dá-me luz para o meu caminho e ensina-me, pois confio em ti. Salva-me de todos os meus inimigos, pois em ti me escondo. Eu só quero obedecer a tudo que me pedes. Então ensina-me, Senhor, pois tu és meu Deus. Teu gracioso Espírito é tudo de que preciso. Então conduz-me por bons caminhos que te agradam. Meu único Deus, Senhor, se tu me resgatares, isso te trará mais glória, pois és fiel às tuas promessas. Tira-me desses problemas. Como teu servo amoroso, destrói todos aqueles que estão tentando me prejudicar. E porque és tão amoroso e gentil comigo, silencia todos os meus inimigos. Então aqui nós temos um padrão. Qual é o padrão que nós podemos trazer desse salmo? Primeiro, falar com Deus sobre nossos problemas e contar-lhe exatamente como nos sentimos, arrasados, deprimidos, cansados. Segundo, listar então suas bênçãos e vitórias em sua vida, o que o ajudará a perceber o quanto precisa dele ainda mais do que algo no deserto. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez, é o que diz um dos hinos maravilhosos. Terceiro, pedir que ele lhe permita. O quê? Encontramos aqui uns verbos, é claro, eu usei aqui a versão que eu gosto muito, mas na versão mais simples, mais comum. Verbos que a gente extrai de lá. Ouvir, quero ouvir tua direção amorosa. Segundo, saber o caminho em que devo andar. Terceiro, ensinar-me. Então peça para Deus ensinar a fazer a sua vontade. Quarto, levá-lo a viver santamente. E quinto, reavivá-lo para a sua glória, porque tudo que Deus faz em nossa vida concorre para a sua glória. Então a palavra de Deus é tão poderosa, e quando nós oramos a sua palavra, sabemos que não há nenhum problema tão grande para ele. Não há problemas tão grandes que Deus não resolva. Não há montanhas tão altas que Deus não remova. Se ele leva sobre os ombros os problemas do mundo inteiro, os teus e os meus, muito mais, ele os levará. Amém, aleluia, que maravilha. Então, se você conhece alguém que está passando por algum período de esgotamento mental, emocional, espiritual, não esquece de compartilhar esse episódio. Se você também quiser aqui os 30 versículos, coloque eu quero aqui nos comentários ou no Instagram. Escreve no direct eu quero, que a nossa equipe enviará para você os 30 versículos para você meditar aí diariamente contra o esgotamento emocional. E nós esperamos você no nosso próximo episódio do podcast. Se você quer ter uma experiência singular, acesse lá valnicemilhomes.com.br/Israel e ascenda a Jerusalém conosco numa viagem de aprendizado, numa experiência imperdível.